Gente, e agora, a grande maioria das pessoas que estão na febre, claro, eu conheço, mas esse rapaz que vem agora foi indicado. Eu não conheço, não sei muito bem do que se trata. Sei que tem alguma coisa a ver com dragão. É um tal de Marcelo Souilo. Colou, Marcelo? Colou? Não, a gente não se conhece, não. A gente só passou uma semana agora, no mês passado, junto, lá na casa dele, enchendo o saco dele, eu e minha esposa. Isso quando não somos nós que estamos na de vocês em São Paulo, né? Gente, só para esclarecer a brincadeira, Marcelo Souilo de São Paulo, por enquanto, né? Em breve torcemos que seja de Paquetá, né? Mas o Marcelo Souilo é de São Paulo e nós aqui do Rio de Janeiro. Né? E nós já somos, né, amigos há bastante tempo e quase sempre quando nós vamos a São Paulo, né, é a gente que enche o saco lá, né, que se hospeda na casa deles, né, dele, da Lili Persinoto, né, que também vai estar aqui na febre. Mentira, também. Mentira, é sempre um prazer. E a mesma coisa, e quando eles vêm para cá, né, tivemos o prazer de ficar aqui uma semana, né, de curtir aqui uma semana em Paquetá. É sempre um grande prazer, Marcelo. É sempre muito bacana. E eu vou sair da tela, que se a gente começar a conversar, não vai sobrar espaço para os outros palestrantes. Tá joia, tá Cara, joia. Bem-vindo, um abração. Estou aqui no backstage, qualquer coisa é só chamar. Beleza. Viu, André? Antes da gente começar mesmo, eu só quero pedir desculpa pro pessoal o seguinte. Eu aproveitei aí o final de semana, aqui em São Paulo a gente entrou novamente na fase vermelha aí da pandemia, né? Sim, então, vários lugares. Não tá dando para sair muito e tal, mas eu já tinha arrumado um compromisso com os amigos, então eu tô na Grande São Paulo, fora da minha casa, não estou no meu ambiente, onde eu costumo montar lá o estúdio, tudo direitinho. Pode ser que o celular trema um pouco, porque eu não lembrei de trazer nem o tripé, enfim, né? Vamos bater um papo descontraído aqui, se as pessoas... Não sei se tem como as pessoas fazerem pergunta aí. Se alguém tiver alguma pergunta e der para fazer, a gente responde também na medida do possível. Tá bom? Você consegue ler a pergunta? Senão eu coloco para você aqui. Se você puder colocar, melhor. Beleza. Tá bom? Valeu. Então tá joia. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Antes de mais nada, gratidão aí aos nossos amigos que estão organizando esse maravilhoso evento, ao qual nós já tivemos, eu e minha esposa, a oportunidade de participar de 2 edições presenciais aí na Ilha de Paquetá, e que agora, como todo mundo, a gente está aí se vendo através das ondas da internet, as ondas internéticas, né? Nós estamos aqui hoje no evento para falar com vocês um pouquinho, um papo descontraído, falar um pouquinho sobre os dragões, quem são os dragões, né? Isso, claro, na minha visão, que é uma coisa que eu sempre deixo bem, até mesmo nos cursos que eu dou para os meus alunos, eu sempre faço questão de deixar bem claro, não sou o senhor da verdade única, assim como eu tenho uma visão, existem pessoas que têm visões totalmente diferentes, né? E praticam coisas diferentes do que eu, tá? Vamos lá. Eu vou começar contando um pouco da minha história, como é que eu cheguei nesse mundo magístico, né? E aí a gente entra direto depois nessa história dos dragões. Para quem não me conhece, a minha formação é a bruxaria natural. No ano de 2010, eu conheci a minha esposa, a bruxa Lili Persinoto. Ela já era bruxa iniciada desde 2006. A gente se conheceu através das redes sociais. Para quem se lembra aí de um site chamado Badu, né? Foi no Badu que a gente se conheceu. E logo de cara eu perguntei o que ela fazia, ela me disse que era bruxa. Eu fiquei assim, ela falou, sim, sou bruxa de diploma e carteirinha. Eu, apesar de ter passado por uma vivência, uma jornada aí cristã, né, católica, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa. A gente começou a namorar, começou a sair, e eu fui querer saber o que era esse negócio de ser bruxa. Quando eu me dei conta, eu já estava dentro da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa, participando de um ritual, e já saí de lá inscrito, matriculado para o curso de bruxaria natural. Então, a minha base, a minha formação é a bruxaria natural, ok? Eu, como fui uma pessoa que eu nunca fui de me pegar em somente uma fonte de estudos, né? Eu sempre me permito ir além e buscar mais conhecimento e mais conhecimento, né?
eu acabei encontrando na internet mesmo algumas coisas falando sobre magia com dragões. Eu quis saber o que era isso, né? Porque desde moleque eu sempre gostei de dragões, tinha camisetas com estampa de dragões, e eu fui estudar um pouquinho, né? E comecei a participar de um grupo onde a gente fazia alguns encontros com algumas vivências. A gente ia para um lugar aqui próximo também da Grande São Paulo, onde inclusive é realizada a Convenção de Magos e Bruxas, que é a vila de Paranapiacaba. Então nós tínhamos um grupo que a gente ia para uma trilha, para o meio do mato, para a beira de uma cachoeira e fazia os encontros. Foi lá que eu comecei a ter os primeiros contatos com os dragões, e então foi o que me incentivou a continuar estudando cada vez mais, querendo saber o que era aquilo que o pessoal chamava de dragão, o que era a magia com dragões, né? Naquela época, não se encontrava muita coisa. Nós tínhamos aí um livro da Ed Van Feel, um livro do Isblandiano Junqueiro Macri, escritos em língua portuguesa, textos soltos na internet, e os livros da americana D.J. Conway, né? Que eu acho que são os mais completos que tem, porém ninguém se interessou em traduzir para o português, né, para a língua portuguesa, e lançá-los aqui no Brasil. Eu comecei a fazer os recortes de tudo aquilo que eu achava na internet, e comecei a juntar material, e comecei a ver aonde aquilo se encaixava, qual parte de trecho se encaixava com o quê, né? Então, até que eu encontrei uma linha que eu achei que era um raciocínio mais lógico, uma linha que dava para ter um entendimento, e comecei a botar em prática aquilo que eu estava pesquisando, que eu tinha encontrado na internet, que eu tinha juntado com os livros que eu li, enfim. A partir daí, eu acabei me tornando um mago natural, né, da bruxaria natural, praticando a energia dos dragões, tá? Porque na magia com dragões, é bem interessante o seguinte, muita gente confunde a magia com dragões com a Wicca, né? Alguns pontos são iguais, algumas coisas se aproximam, mas a magia com dragões ela é uma magia totalmente desligada de religiões. Então algumas pessoas às vezes até me perguntam, né? Mas e se eu sou um bandista e tive um contato com um dragão? Gente, no meu entender, no meu ponto de vista, tá? Não importa qual é a sua linha, qual é a sua religião. A partir do momento que os dragões se permitiram o contato com você, eles vão te acompanhar aonde quer que você esteja, ok? Tanto é que de uns 2 ou 3 anos para cá, tem crescido muito o número de pessoas da Umbanda e do Candomblé me procurando para fazer curso comigo, para entender um pouco sobre os dragões, porque muitas vezes os próprios guias deles, Exu, Caboclo, Herê, foram que orientaram que eles tinham que conhecer um pouco sobre os dragões, ou até num caso bem engraçado, né, uma aluna, amiga minha e aluna, ela disse que o Herê dela falou, tia, você tem que buscar o tio do dragão. E é bem interessante que um número cada vez maior de pessoas tem nos procurado, né, para saber um pouco sobre a magia dos dragões, sobre o que são os dragões, tá? Então, em cima disso, vamos aí ao tema principal, e depois a gente pode abrir as perguntas, né, sobre o que são os dragões, quem são os dragões, na visão, né, na minha visão, tá? Para quem não sabe, e eu esqueci de comentar, eu fiz parte de uma tradição magística, que era a tradição de fadas Green Fair Brasil. Na tradição de fadas, a gente cultuava, claro, as fadas, os dragões, e várias outras entidades. Os dragões tinham um cargo de importância por eles serem os guardiões da tradição, mas a entidade máxima dentro dessa tradição era algo que nós chamávamos de a fonte primordial, tá? Para que vocês tenham uma ideia do que é essa fonte primordial, eu costumo compará-la com o que os cientistas chamam de Big Bang, né? Quando não existia nada, né? Não havia nada, teve aquela explosão, aquela primeira energia, a energia primordial, a fonte primordial, e essa fonte foi que começou a criação. Então, dentro do meu entender, dentro das minhas experiências, dentro de tudo aquilo que eu vivi,
as primeiras criaturas, né? Os primeiros deuses, ou a primeira energia criada pela fonte primordial foram os dragões. E aos dragões foi dada a incumbência de que eles se dirigissem para lugares distantes do universo e criassem, né, mundos e toda forma de vida neles existentes. Tá? Essa minha visão acaba, de uma forma ou de outra, se encaixando aí com a mitologia sumério-babilônica e acadiana, né? Onde vocês podem procurar aí na internet o mito do Enuma Elish, aonde vocês vão ver que a Terra, né, foi criada pelos dragões, foi criada por Tiamat e Apsu. Então, dessa forma, gratidão aí por estar colocando os contatos, né, o @Grimório dos Dragões, vocês podem me encontrar no Facebook também. Eu tenho um canalzinho pequeno no YouTube, onde inclusive tem uma meditação muito bacana para vocês fazerem lá, né? Então, nessa minha visão, os dragões se encaixam nessa linha, tá? Então, eles foram quem criaram a Terra da seguinte forma. Vocês vão encontrar lá no Enuma Elish que Tiamat e Apsu eram os deuses que representavam o caos primordial. Tiamat representando o que alguns chamam de as águas revoltas dos mares, e Apsu as águas doces, né? Muita gente até compara Apsu como se fosse um deus menor, porque ele era o consorte de Tiamat. Na verdade, ele faz parte da criação, né? Ele era... Os dois se complementam, né? Tiamat e Apsu são complementos um do outro, assim como são a luz e a sombra, né? Um não caminha sem o outro. Então, Tiamat e Apsu criaram a primeira leva dos deuses criança, né? Vamos imaginar um cenário seguinte: só existia Tiamat e Apsu, que eram os representantes do caos primordial. Quando a gente fala caos, a gente tem a ideia de uma bagunça, uma coisa, né, caótica, né? Só que eram só os dois, então havia uma certa harmonia, né, uma certa tranquilidade. E aí então geram a primeira leva de deuses crianças. A gente não precisa nem dizer, todos nós já fomos crianças, todos nós temos crianças na nossa família. Crianças têm muita energia e são muito agitadas, né? E as crianças, então, tiraram o sossego de Apsu. Apsu foi ter, né, com Tiamat e comentou com ela que ele estava pensando em eliminar as crianças porque tinham tirado a paz, o sossego, a tranquilidade dele. Ela, claro, como grande mãe, né, disse que não permitiu. Porém, os deuses crianças souberam dos planos de Apsu, então eles se organizaram e elegeram um líder, Ea, que combateu Apsu e eliminou Apsu. Aí sim, Tiamat, né, se revoltou contra as crianças e criou um novo exército de deuses, de monstros, né, dragões e monstros, aonde diz a mitologia, né, vocês vão encontrar no Enuma Elish, que tinham homens escorpiões, homens leões, né, e diversas criaturas. Então, Tiamat criou esse exército e ela nomeou um dragão, Kingu, um dos seus filhos, como general dos seus exércitos. Novamente, os deuses crianças se reuniram e dessa vez elegeram Marduk. Marduk conseguiu aprisionar Kingu e combateu Tiamat em batalha e dominou e matou Tiamat. Eu costumo dizer que nessa parte tem uma coisa muito interessante, porque na maioria dos outros mitos, quando a gente vê aí a passagem do matriarcado para o patriarcado, a mulher perde a sua importância, né? O sagrado feminino é profanado. E a gente vê algumas distorções ainda hoje, que em alguns lugares aí do mundo a mulher ainda é vista até como moeda de troca. Ao meu entender, nessa mitologia, no Enuma Elish, né, no mito do Enuma Elish, mesmo Tiamat sendo dominada e morta, ela continuou fazendo parte da criação. Porque Marduk dividiu o corpo de Tiamat ao meio, da metade ele fez os céus e da outra metade ele fez a terra. Então ele eliminou Kingu, e do sangue de Kingu derramado sobre a terra, que é o corpo de Tiamat,
foi gerado o barro com o qual foi construída a humanidade, né? O barro primordial do qual foi criado a humanidade, né? Até aí, pessoal, algum mito, né? Alguma semelhança com outro mito muito conhecido? Detalhe, né? Como eu sempre costumo dizer, o Enuma Elish, ele é bem anterior, ele é mais antigo do que o Gênesis da Bíblia, ok? Então, na minha visão, os dragões são deidades, são criaturas de uma sabedoria muito grande, de uma energia muito forte, e eles agem, a partir do momento que a gente consegue manter o contato com os dragões, eles agem com a gente da seguinte forma. Primeiro, nos passando sabedoria conforme a gente vai se permitindo aprender. Segundo, eles agem também como potencializadores da nossa magia. Tá? Ou seja, nós praticamos a magia com uma força extra. Por que eu digo isso? Ainda no meu entender, eu acredito que existem dois tipos de magias relacionados aos dragões. A primeira é o que a maioria de nós praticamos, que é a magia com dragões. Ou seja, é a nossa magia com o auxílio dos dragões. A outra magia, mais difícil de ser praticada, é a magia dos dragões. É a magia deles. É aquilo que eles, dragões, praticam. E essa a gente só alcança com o tempo. Tá? Muito estudo, muita prática, né? Vocês têm que conquistar a amizade dos dragões, vocês têm que conquistar o carinho, né, desse relacionamento, e tem que ser conquistado aí como é que eu vou dizer? Uma confiança. Eles só vão passar para vocês a parte mais da magia dos dragões mesmo, né, com o tempo, conforme a confiança for conquistada, ok? E aí, fora isso, existe uma outra linha de visão, onde diz que nós, seres humanos, habitamos aí entre a terceira e a quarta dimensão, né? E os dragões, eles habitam a sétima dimensão. Porém, eles são viajantes interdimensionais. E aí, nessa visão, quando o homem surgiu na Terra, os dragões já visitavam a Terra e eles resolveram ajudar aí a educar essa nova criatura que surgia. Porém, conforme os homens foram evoluindo, os homens começaram a se matar em guerras, começaram a destruir a natureza, né? E perseguir e caçar os próprios dragões. Então, eles se retiraram para a dimensão deles, porém, continuaram nos observando à distância. E agora, com essa pegada um pouquinho mais ecológica, que parece que o homem está começando a acordar aí para a necessidade de cuidar da sua própria casa, né? Ou seja, o planeta Terra, os dragões têm voltado cada vez mais com intensidade a nos visitar. Então, essas são aí duas das linhas mais conhecidas, mais divulgadas e talvez até mais aceitas. Aqui no chat parece que tem perguntas, deixa eu ver. Ah, não, o pessoal só está falando que está à disposição aqui. Pessoal, a introdução basicamente é isso, né? Essa é a minha visão de quem são os dragões aí na magia com os dragões. E agora eu queria saber de vocês, se alguém de vocês tem alguma pergunta, né? O André, se está aí nos bastidores, se tem alguma pergunta para passar para alguém, se alguém já lançou alguma pergunta, que fique à vontade. Na medida do possível, aquilo que eu souber, né? Ó, tá aqui o Alex Pérez dizendo, nossa, muito parecido mesmo com o Gênesis da Bíblia. Alex, a gente sabe o seguinte, os hebreus, eles foram povos que foram dispersos pelo mundo diversas vezes, e fora isso, eles não são um único povo, né? Porque na própria Bíblia diz sobre as 12 tribos de Israel. Então eles tinham, cada tribo tinha os seus deuses próprios, né? E pelas dispersões que eles tiveram pela Babilônia, pelo Egito, eles tiveram contato com outras deidades, outros deuses, e eles acabaram absorvendo uma série de crenças. Então é de se entender que eles tenham juntado vários desses conhecimentos, adaptado para a ideologia deles, para a necessidade deles, e aí criado os livros sagrados deles, né?
inclusive juntando aí, em cima disso, alguns mitos anteriores para escrever primeiro o Alcorão e depois o que foi aí a base para ser criada a Bíblia cristã. Né? Ainda o Alex Pérez está dizendo aqui, você pratica esta magia dos dragões? Pode falar um pouco mais da diferença energética entre esta e a magia que a maioria do pessoal pratica? Olha, Alex, para ser bem sincero, a magia dos dragões é uma coisa que eles vão passando para a gente aos poucos, acaba vindo para a gente como intuição. Às vezes você tem um insight de fazer uma coisa que você nem viu em livro, nem em lugar nenhum, e você vai e pratica, né? E acaba aquilo dando certo, acontecendo. Eu quero aproveitar aí um gancho para uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o André Mendonça, numa das palestras que ele veio até o meu evento aqui em São Paulo, que é o World Dragon Day, o Dia Mundial do Dragão, né? Onde ele estava falando do seguinte: tudo é mental. Né? A magia começa na nossa mente. Então você fez todo um preparo para você fazer lá o seu ritual, para você fazer os seus feitios, a sua vida mágica, e no meio de um ritual, no meio de uma preparação, você ouve uma voz, uma intuição. Aí nós, seres humanos, temos o hábito de não dar ouvido para essas coisas, achar que é maluquice da cabeça da gente. O que o André diz nessa ocasião? Se você ouviu essa voz, você está se preparando para um ritual, você está no meio do ritual, você ouviu a voz e não deu atenção para ela, você já perdeu 50% da força daquilo que você estava se preparando. Porque se você se conectou com a energia, né, ou se ao menos você está tentando se conectar com a energia, e aí você ouve uma voz, você não vai dar atenção para aquilo, você não vai nem sequer pesquisar, né, questionar, testar aquilo para ver se funciona. Então é assim, tem muita coisa da magia com dragões que chega pra gente por forma intuitiva e a gente não sabe nem o porquê, tá? Já na magia com dragões, eu costumo dizer que eles acabam agindo, um exemplo bem tosco que eu dou, mas assim, imagina dois carros com o mesmo motor, um Gol com motor 1000 e um Gol com motor 1000 turbo, tá? É o mesmo carro, é o mesmo motor. Mas vocês concordam que o turbo dá um gás, dá uma força a mais? É o que a magia com os dragões faz com a gente, tá? É a nossa magia com uma força extra, porque eles nos imbuem, sabe? Eles nos concedem aí uma coragem, um ímpeto, um impulso, que aliás é uma coisa que os dragões gostam muito na gente, né? Essa impulsividade, tá? Quando a pessoa é original, a pessoa não é agir sem critério, de qualquer jeito. Mas quando você te vê uma coisa na cabeça e você vai atrás e põe aquilo em prática, tá? A minha esposa está chamando aqui a Lili, né? Nos dias de hoje, como os dragões te ajudam nas práticas mágicas. Eu acho que eu já respondi um pouco, né, em cima dessas perguntas aí. Eu tenho o meu altar com as minhas práticas, eu tenho lá uma imagem que eu consagrei como Tiamat, eu tenho uma imagem de Apsu, e eu tenho também aí alguns dragões que me acompanham, que são os meus mentores, meus guardiões, né? E aonde eu peço para que eles me orientem, eu não peço para que eles façam por mim, né? Eu peço força. Às vezes, num determinado momento, eu não estou muito bom, eu peço inspiração, eu peço força, eu peço coragem, eu peço determinação. Eu acho que é assim que eles me ajudam, que eles me incentivam, me dando essa coragem às vezes, né? Ou não vou nem dizer me dando essa coragem, sendo exemplos, né? Me instigando a que eu vá atrás dos meus interesses. A Elisângela fazendo uma pergunta, né, bem interessante, até mesmo por causa de uma visão um tanto cristã que todos nós temos, querendo ou não querendo, não adianta dizer, mas se a gente não vem de um berço cristão, de alguma forma ou de outra, nós temos influência, né? Ela perguntando se os dragões são bons ou os dragões são maus, né? Eu costumo dizer o seguinte: eles não são nem bons e eles não são nem maus. Os dragões são os dragões. É como aquela velha história, né? A magia é branca ou a magia é negra? A magia não tem cor. O que vale é a nossa intenção. Vamos imaginar o dragão como um ser humano, só que muito mais exacerbado. Tudo que nós fazemos, eles fazem de uma forma mais exacerbada, tá? Então é assim, você vai encontrar um dragão que ele é rabugento? Vai. Você vai encontrar um dragão que ele é um sarrista?
Vai. Ele vai te colocar em prova, ele vai tirar sarro com a sua cara, ele vai te testar, né? Você vai ter aquele paizão que te abraça, que te acolhe? Vai. Né? Então não é que o dragão ele é bom ou que o dragão ele é mau. Numa visão católica, tudo aquilo que fugia, né, do interesse cristão era passado como sendo mal. Por isso a gente tem aquela visão do São Jorge matando o dragão, São Jorge combatendo o dragão. Então nessa visão o dragão é uma coisa ruim, uma coisa do mal. Mas na verdade o São Jorge ele estava combatendo algum mal que tinha na época. E a Igreja Católica acabava denominando como mal, né? Como sendo o dragão sendo uma representação do mal. E na verdade não são. Janaína Martinez está perguntando aqui, poderia falar sobre os sigilos e pantáculos da magia com os dragões? Tá. No livro do Isblandiano Junqueira Macri, você vai encontrar lá uma série de sigilos, de pantáculos. No meu curso também eu falo muito sobre eles, tá? O que acontece? Os pantáculos, eles entram numa linha de magia gráfica. E os dragões adoram isso. Porque a magia gráfica, ela representa muito o reino dos dragões, o mundo dos dragões, como vocês queiram chamar, né? É um mundo de muita cor, é um mundo de muitas formas, né? Então, a magia com os dragões, se você se permite trabalhar com os pantáculos, você acaba tendo uma força muito grande nos seus intentos, nos seus feitiços, nas suas magias, tá? Não só os pantáculos, como toda a parte gráfica. Dentro da magia com os dragões, nós temos um trabalho muito sério, foi canalizado por um americano chamado... Fugiu o nome dele agora, gente. Quem canalizou as runas dos dragões, né? E as runas dos dragões, ela tem uma simbologia enorme, tanto para você usar como oráculo, né, que aliás eu tenho um oráculo que eu criei em cima das runas dos dragões, porque o criador, ele não faz as runas para vender, mas ele deixou livre para que todo mundo pudesse fazer, desde que citasse o trabalho dele, né? E eu criei um baralho com as runas dos dragões. Esse baralho, tanto você pode usar ele como oráculo, como você pode usar ele em feitiços, em magias, né? Eu e a Lili, a gente tem uma prática, mais a Lili até do que eu, aonde a gente usa ou uma lajota ou um prato branco, e vai uma dica para vocês, tá? Tenham em mãos pincel de quadro branco, tá? Porque o pincel de quadro branco, você escreve os seus sigilos, você escreve os seus desenha os seus pantáculos, né? E depois que terminou o feitiço, você apaga e aquele prato ou aquela lajota tá limpo, tá nova, tá pronta para um outro feitiço depois, ok? Então a gente usa muito, né, as runas dos dragões para fazer os nossos feitiços, as nossas magias. Até mesmo para consagrar alguns elementos como as nossas poções, tá? Aí tem aqui a Ayene Hayuma. Ela está perguntando, desculpa se eu não pronunciei o seu nome da forma correta, tá? Marcelo, pesquisando sobre, li que a magia dos dragões tem a condição de transformar as energias mais densas, que os próprios anjos não teriam essa condição. O que pode dizer sobre isso? Olha, amiga, eu não tenho um conhecimento muito grande sobre essa linha de magia com anjos, tá? O que eu já li em alguns lugares é que se você pega naquela pirâmide, né, que mais ou menos representa ali as dimensões, tá? Os dragões estariam na mesma dimensão dos arcanjos. Ou seja, eles estariam uma única dimensão abaixo da dimensão da criatura, da entidade máxima, o que os católicos chamam de Deus, né, o que eu chamo de a fonte primordial, né? Então, logo abaixo da fonte primordial, nessa pirâmide, logo abaixo de Deus, vem os arcanjos e os dragões. Não sei se eu te respondi, né? Espero que sim, que tenha te passado aí pelo menos uma ideia, uma noção. A Lili de novo, qual é o conselho mágico dessa energia dos dragões que você vive, você dá para nós? Olha, pessoal, é muito bacana que quem se interesse pelo assunto procure fazer meditações, tá? Para ver se consegue manter o contato com os dragões. Inclusive, no meu canal, como eu falei, no YouTube, vocês vão encontrar uma meditação, tá? E essa meditação,
Lá eu falo para vocês fazerem com uma vela vermelha e um incenso de canela, porque para mim é o que funcionou e é o que eu oriento. Eu dou um norte, uma direção. Mas, como eu digo, a magia com dragões é algo muito intuitivo. Na hora da meditação, se vier a intuição para você usar uma vela amarela e um incenso de verbena, tente, tá bom? Mas é assim, se permita o contato. Busque, faça meditações, leia, né? Ele só tem a nos passar conhecimento, sabedoria, às vezes aquela garra que nos falta a gente busca como inspiração nos dragões, tá? Não é que eles vão fazer por nós não, tá? Eles vão nos inspirar. Uma outra coisa que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: nós, seres humanos, temos medo de mudança, ok? Então aí sim vai um conselho como a Lili pediu. Estejam abertos, tá, para aceitar mudanças. Porque assim, não adianta você estar pedindo algo, tá, que nem eu vejo muita gente ajoelhando, rezando, fazendo feitiço, fazendo macumba, fazendo o diabo a quatro para pedir por mudanças, mas não querer a mudança de verdade, tá? Então, é assim, principalmente se você vai lidar com energia de dragão. O dragão não tem essa conversa não, tá? Não tá bom? Ele vai lá, mete o rabo lá, cospe fogo, destrói tudo, vira para você e fala, pronto, começa do zero, faz de novo. Tá? Então é assim, estejam preparados para as mudanças, porque se você pedir por eles, se você chamar, se você tiver contato com a energia deles, as mudanças vão vir querendo você ou não. Tá? A Fernanda Leite está perguntando aqui, existe gênero de dragão macho e fêmea? Muda algo? Olha, Fernanda, na minha visão existe sim, tá? Tanto é que o primeiro contato que eu tive com dragões foi com uma fêmea, eu chamo de Dracena. E depois eu vim a entender, né, em outras meditações, que ela já me acompanha desde outras vidas, desde outras encarnações, né? É uma coisa que eu costumo dizer também para os meus alunos em cursos, o seguinte: nós, seres humanos, temos um ciclo de vida muito curto. Nós vivemos aí, se a gente for ver hoje uma expectativa, né, diz que o homem tem uma expectativa de vida de 80 anos. Os dragões vivem aí, tem gente que diz que 500 anos, tem gente que diz que 5.000 anos. Então é muito normal que a gente desencarne, reencarne e aquele mesmo dragão esteja por aqui ainda. Tá? Ele só não vai buscar o contato com você de imediato, porque na maioria das vezes a gente não vem preparado, né? A gente precisa acordar. Eu mesmo nessa vida, nessa passagem, eu levei 43 anos para me reencontrar com a magia. Tá? Hoje eu estou com 53 anos, então para mim eu digo que é uma coisa muito recente, 10 anos não é nada, né, para quem estuda, para quem leva estudos a sério, para quem leva a magia. A gente ouve de pessoas aí falar que, né, a pessoa que está com 50 anos de idade que pratica magia desde os 16. Então eu estou com 53 e eu me reencontrei depois que eu conheci a Lili com 43 anos de idade. Porém, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. E aí, através dos estudos, através das minhas práticas, através das coisas, eu comecei a ter muitos insights, muitas coisas, e fui botando muita coisa em prática. Então eu até digo que o que muita gente às vezes levou aí 20 anos para aprender, eu aprendi em 10. Né? Não estou querendo ser o senhor da razão nem nada, mas as coisas aconteceram muito rápido para mim. Então, voltando na pergunta dela, sim, eu acredito que existem machos e fêmeas. O que eu não vejo muito como algumas pessoas me perguntam, mas você consegue separar os dragões, ou você entende a separação dos dragões por elementos? O dragão da terra, o dragão do fogo, o dragão da água, o dragão do ar. Qual é o mais forte, né? Ou até mesmo uma visão que algumas pessoas têm, talvez por influência do RPG, não digo que esteja errada, mas eu digo que não é a minha visão. Os dragões de ferro, os dragões de bronze, os dragões de ouro, de prata, o dragão de cristal. Eu acho o seguinte: dragão é dragão, ok? Assim como nós, seres humanos. Nós somos homens e mulheres, mas nós somos humanos. Alguns de nós, às vezes, têm uma ênfase um pouco mais no elemento terra do que outros. Uma ênfase um pouco mais no elemento água, fogo, ar. Mas nós somos a junção dos 4 elementos e nós formamos o 5º elemento, o éter, né? A quinta essência, a alma, o espírito. Da mesma forma, eu entendo que são os dragões. Tá? Eles também formam aí a quinta essência.
o ether, a alma, o espírito, né? É claro, voltando muito mais exacerbado do que a nossa energia, né? O André está voltando aí, eu acho que está chegando o fim do meu período, pessoal. Olha, não está nem chegando tão assim, tá no tempo mais ou menos certinho, mas tem 2 comentários que eu falei assim, não, eu prefiro fazer até falando, que fica mais fácil do que escrevendo. Né? O primeiro deles, você quer primeiro o divertido ou o sério? Vamos no sério, vamos encerrar com o divertido. Ah, legal. Não, o sério é o seguinte, eu vejo muito esse tipo de coisa que você está falando em relação ao dragão de ferro, dragão de chumbo, sei lá, como uma interpretação, vamos dizer assim, distraidamente, uma interpretação que ignora a metáfora. Porque, por exemplo, da mesma forma que, pegando o teu exemplo, né, nós somos humanos, né, mas eu posso me referir ao Marcelo como um cara de ferro, querendo dizer que você é um cara que tem estrutura, que aguenta o tranco, que é firme, né? É uma metáfora. Perfeito, perfeito. O ferro não quer dizer que eu seja feito de ferro, que eu seja do clã do povo de ferro. Não é Tony Stark, nada disso, né? Exatamente. Então, quando a gente se refere, pode estar se referindo nesse sentido, ou de que, considerando personalidades ígneas, personalidades telúricas, né, você tem uma personalidade telúrica. Quando eu falo isso, quem entende de elementos sabe que é um cara que se preocupa com proventos, com trabalho, com prosperidade, né, que é terra, né, com saúde, Então, muitas vezes, quando nos referimos aos dragões, eu acho que deixam cair a pecinha que diz isso era uma metáfora, né? Sim, sim, sim. E é interessante que eu comentei, né, durante a palestra, falando nesse tema aí, falando a respeito do RPG. Não é me desfazendo do pessoal do RPG, não. Pelo contrário, eu tenho uma grande admiração, porque os caras, para escrever um livro, um jogo de RPG, os caras têm que estudar muito, tem muita pesquisa. Eu gosto muito. Eu já não jogo há muita coisa tempo, de verdade por trás, né? Joguei RPG há muito tempo, né? E tem um estudo realmente muito grande, mas é aquilo que eu digo, mesmo entre estudiosos, né, nós tivemos uma oportunidade, né, eu, Marcelo, a Aline, né, o Nino Denani, que esteve aqui ontem, né, nós tivemos uma oportunidade muito bacana de participar do Old Dragon Day online, né? E a gente brincou que nós éramos quantos? Éramos 11, né? 11. Nós éramos 11 discordando e enriquecendo ali, cada um com um pouquinho da sua visão. E eu acho que isso revela muita coisa, né? Ontem mesmo brincando... Desculpa te interromper, eu até gosto de bastante disso aí, porque é onde a gente fala que a gente está discordando, na verdade a gente está se complementando. Porque eu costumo dizer que todas as visões são complementares. Tá? Então não é porque eu tenho uma linha de prática e o Dragones Kata, do Alento do Dragão, a Morgana, eles têm uma linha deles que necessariamente a gente tem que discordar. Não, as linhas são complementares, as visões se complementam. Tanto é que com a aprovação deles, eu uso parte do estudo deles, parte do livro deles nos meus cursos. Porque eu acho que as coisas se encaixam, né? E, claro, existem muitas coisas aí que são umas viagens e tal, mas no fundo eu acho que se você for analisar, a maioria das coisas acabam se complementando. Se complementando, exatamente. São fragmentos que as pessoas vão absorvendo, cada um ao seu tempo, desenvolvendo a sua prática, e que se você se permitir estudar, você vê que, de uma forma ou de outra, quase todas elas se encaixam. Exatamente. E a outra parte que eu ia comentar era quando você falou, né, de que nós temos uma expectativa de vida mais curta, né, e os dragões mais longas, e eles demoram a se apresentar. Eu ia dizer, felizmente, porque eu não sou um cara medroso, mas se eu acordasse e tivesse um dragão fumando na minha cabeceira, eu talvez pulasse pela janela. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aonde eu estava falando, né, que a menina perguntou aí se tinha fêmea e o macho, né? E aí, falando também daquela que alguns são mais brincalhões, outros são mais severos, né? Essa primeira Dracena que me apareceu, que eu acredito que ela já me acompanha desde outras encarnações, ela é uma jovem mãe, jovem para a perspectiva de vida dos dragões, é claro, né? 20 anos.
Talvez aí uns 1.500 anos, vamos dizer. A Lili Persinoto, a minha esposa, ela tem uma mediunidade muito grande, né? Ela vê coisas que a maioria de nós não conseguimos enxergar. Alguns sentem, alguns ouvem, né? A Lili vê, sente, ouve, toca, enfim, né? Uma ocasião a gente estava trabalhando, nós fomos para um evento fora de São Paulo, aqui também em Minas Gerais, né? E na cidade de Extrema. A gente montou a nossa barraca, na época a gente ainda trabalhava com um projeto chamado Dragão Mágico, onde a gente vendia os nossos artesanatos, vendia lá a erva do fogo sagrado para botar no caldeirão, vendia punhal, atame, espada, enfim. A gente estava com a nossa barraca montada, com o caldeirão com fogo sagrado aceso, eu saí, fui dar uma volta, né, deixei a Lili sozinha na barraca, fui cumprimentar os outros expositores. A hora que eu volto, tinha batido um vento que quase arrastou a nossa barraca. A barraca dobrou, né? Depois nós tivemos que comprar uma outra barraca, né? E a Lili espumando de raiva. O que foi, Lili? Fala pra essa Dracena sair daqui de perto de mim que ela tá me irritando. Com a olho assim, sabe? Caramba, o que foi? Ela entrou com aquela cabeçona enorme dentro da nossa tenda, olhou pra minha cara, deu uma risada bem sem vergonha, chegou... Aí, antes de eu finalizar, imagina um caldeirão com álcool aceso, tá? Você não consegue apagar aquilo num sopro. Você tem que botar alguma coisa em cima para abafar, para apagar. Sim. Ela chegou com a cabeça dela em cima do caldeirão, botou a narina e deu aquele sopro e apagou o caldeirão. Gente, a Lili estava muito brava. Essa Dracena que me acompanha, ela tira sarro, ela é sarrista. No momento certo, ela precisar puxar a orelha, ela vai puxar a orelha, ela vai transmitir conhecimento, mas quando ela tiver com vontade de sacanear, ela vai te sacanear. Mas tem mais uma pergunta aqui, da Janaína Martinezzi. Se você conhece um dragão com ligação oriental, guardião de uma cidadela de ouro. Tá, assim, muitas pessoas me perguntam, porque existe aí as separações dos dragões, né? A Lili dando risada aí. Sobre dragão com asa, dragão que são os orientais que são sem asa, são chamados longs, né? Gente, imagina o seguinte, vamos dizer que Deus, tá? Ele aparecesse da mesma forma como ele apareceu lá para os hebreus, em épocas diferentes, em lugares diferentes, para povos diferentes, com culturas diferentes. Vamos imaginar uma explosão de luz e aí aparece um ser todo branco, de cabelo loiro cacheado, que é o que desenham, né, Deus e Jesus Cristo muitas vezes. Jesus Cristo você vê ele com cabelos negros ou com cabelo loiro. Vamos falar dos anjos, todos com cabelos loiros. Aí aparece uma criatura dessa para os nossos índios aqui no meio da mata. Vai ser um corre-corre, um alvoroço, um pega para capar, todo mundo achando que é o fim do mundo, né? Então, os deuses, eles se apresentaram para povos diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, de formas diferentes. Os dragões... O nome disso é bom senso, né? Os dragões são criaturas que, se você for pesquisar, eles apareceram de uma forma ou de outra para todos os povos ao redor da Terra. Para os orientais, ele apareceu como os longs, né? Para os celtas, ele apareceu como os dragões que a gente conhece como dragões medievais. Para os povos pré-colombianos, eles apareceram na forma de uma serpente emplumada, que é o deus Quetzalcoatl. Aqui para os nossos índios brasileiros, nós temos aí o culto à grande serpente, boitatá, essas coisas, né? Também são formas de dragões. E se você for ver lá entre os povos africanos, existe aí, né, algumas crenças, alguns cultos com os grandes lagartos, que também são os que mais se aproximam dos dragões, tá? Então, no meu entender, dragão é dragão. Não importa aonde ele apareceu e como ele apareceu. A energia é uma mesma energia. Ela só sofreu as adaptações necessárias para que aquele povo entendesse. Então, falando dessa cidadela que ela falou, eu não conheço esse mito aí a fundo, tá? Mas eu acredito que são as mesmas entidades. É como a Lili costuma dizer às vezes, né? Um duende, por exemplo, não necessariamente ele tem que ser aquela criatura pequenininha com um gorrinho vermelho. Ele aparece daquela forma porque nós acreditamos que eles são daquele jeito. Eles vão Eu conheço um amarelo. O Duende Amarelo. Exatamente. A editora Duende Amarelo, perfeito.
Então eles vão aparecer da forma como a gente entende. Sim, claro. Né? Até uma entidade, uma vez, dentro da Umbanda, né, questionou, a pessoa estava conversando com a entidade, um preto velho, aí ele falando assim, mas por que vocês se apresentam como preto velho, então, se vocês têm essa energia? Ele falou, porque é a forma como vocês nos entendem. Isso não quer dizer que eu seja preto, não quer dizer que eu seja velho. Claro. Com certeza. Espero ter respondido. Respondeu sim. Marcelo, brigadão, cara. É sempre um grande prazer. Tá? Uma coisa que a gente não acho que nunca conseguiu fazer foi um bate-papo aqui no canal, né? Uma entrevista, um bate-bola aqui sobre dragões. Pois vamos ver se a gente, de repente, consegue agitar alguma coisa assim, porque o assunto ele é riquíssimo, né? E eu consigo aproveitar muito do papo sobre dragões em vários outros estudos que eu faço, e eu acho que é sempre um intercâmbio muito legal. Uma coisa prova de que o assunto é riquíssimo foi exatamente o que você citou do World Dragon Day, que eu, na minha cabeça, eu achava que aquela live nossa ia demorar umas 2 horas, 2 horas e meia. No final das contas, a gente teve que cortar, porque ela estava excedendo o período de 4 horas, que é o período que o StreamYard permite que a gente grave, né? Exatamente. Mas ali eu sabia que ia ser, porque primeiro que era um pessoal muito, muito bom. E olha que o pessoal todo ainda estava se segurando, porque eu sabia que tinha um racionamento de tempo, né? Ninguém ali falou até assim, se você me permite fazer um jabá, para quem não teve a oportunidade, eu peço para que vocês procurem no canal do Cedric Nightingale, tá? Sim. Ou então na minha página Grimório com os Dragões, tem a live na íntegra para vocês lá. São 4 horas de vídeo, para quem tiver paciência para assistir, é muito bom, pessoas maravilhosas estiveram com a gente. Mas quando chegar em 3 horas e meia, você vai perguntar, ué, já está acabando? Porque foi realmente muito rápido. Para nós que estávamos fazendo, passou muito rápido, né? Foi realmente muito legal. Marcelo. André, gratidão imensa pelo convite, pela oportunidade, tá? Fazendo mais um jabazinho, amanhã tem a live da minha esposa, Lili Pessinoto, não percam. Sim. E gratidão imensa aí para todos vocês que estiveram participando, fazendo as perguntas, que dedicaram um tempinho aí, doaram um tempo, né, para que a gente se apresentasse. Gratidão a você, Aline, a todo o pessoal que está envolvido aí no evento, pela organização, por tudo. Gratidão pelo carinho, gratidão imensa a todos vocês. E gente, mais uma coisa, caso alguém ainda queira, alguém que esteja assistindo, por exemplo, gravado, né, que muita gente vai assistir a gravação aqui do evento, quem estiver assistindo gravado, pode deixar a pergunta aqui nos comentários do vídeo, tá? Ou mandar direto para... Tá? Eu só consegui salvar aqui, Marcelo, o contato pelo Instagram. Tá? Pode mandar pelo Instagram, pode me procurar no Facebook como Marcelo Souilo ou como Grimório dos Dragões também. Beleza, Marcelo. Ok. Obrigadão. Por enquanto eu acho que é só, né, meu amigo? Gratidão, então, novamente. Forte abraço a todos. Um abração. Até lá.